queridos, muitas coisas para te contar em pouco tempo. Newton, então, pegou um prisma, passou a luz branca pelo prisma, a luz vinda do Sol, que a gente chama de branca, apesar de enxergarmos ela amarelada, e ele percebeu que após 2 refrações, essa luz branca estava decomposta. A gente chama esse fenômeno de dispersão da luz. Dispersão da luz. Quando a luz branca é decomposta naquilo que o Newton chamou de 7 cores. Vermelho é que desvia menos, alaranjado, por ter cor de laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. As 7 cores que o Newton denominou. E como ele era muito poderoso, até hoje a gente diz que são 7, para homenagear a genialidade dele. Mas hoje na física nós sabemos que são infinitas as cores. Elas são infinitas. Entre o vermelho e o violeta é boa, né? São infinitas. Na verdade, a cor da luz é a frequência. E como existem infinitos números reais, existem infinitas frequências. Portanto, a gente diz que as cores são infinitas. Embora a gente continue falando nas 7 cores do arco-íris. O mais legal é que se eu boto um outro prisma aqui na posição oposta, eu pego essas cores, misturo e volto a dar luz branca. Por isso que a gente diz que a luz branca é a mistura de todas as cores. No branco, há todas as cores misturadas. O nosso cérebro, confuso por receber tantas cores misturadas, diz que a gente está vendo branco. É a mistura de todas as cores. Então, o preto ou o negro, se preferirem, é a ausência de luz. Então, quando a gente diz que um corpo é vermelho, é porque ele absorve as demais cores e reflete só o vermelho. E a gente só pode dizer que um corpo é vermelho se a gente está supondo que ele está iluminado com luz branca. Porque um corpo vermelho, quando iluminado com alguma luz que não contenha o vermelho, vamos enxergar preto. Então tu vê, se tu sabe que o preto é a ausência de luz e que branco é a mistura de todas as cores, e que a cor dos corpos, por reflexão, a gente enxerga aquilo que ele refletiu e as demais cores ele absorveu, então automaticamente tu conclui que quando um corpo de uma cor é iluminado por uma luz que não contém aquela cor, ele vai ser visto como preto. Então, cor dos corpos por reflexão. Cor dos corpos. Cor dos corpos. Por reflexão. O corpo reflete a cor que ele tem. Então, se eu tenho um corpo azul, quando ele recebe luz branca, ele reflete só o azul, absorvendo as demais. E aí é por isso que eu enxergo ele azul. Já por refração, tu já deve ter percebido que quando tu coloca um papel colorido diante dos olhos, o mundo fica com aquela cor do papel, né? Já é diferente, se eu tenho um papel celofane azulado, transparente, quando a luz branca o atinge, a cor que é mais intensa, que mais intensamente atravessa o material, é o azul, as demais são absorvidas. Então observem que tratar a cor dos corpos por reflexão é um pouco distinto de tratar a cor dos corpos por refração. Além do experimento com o prisma, Newton também fez algo que hoje é chamado de disco de Newton, que é pegar um disquinho, pintar esse disquinho com as cores, com algumas cores, não precisa nem ser as 7 cores do arco-íris, mas pintar o disquinho com algumas cores e botar o disquinho para girar. Nós veríamos nesse caso que ele fica esbranquiçado. Mesmo o disco estando colorido, quando tu bota ele para girar, no teu olho aparece
algo esbranquiçado, tu não consegue distinguir as cores enquanto o disco está girando. Então, por enquanto, nada demais. Não custa lembrar que além dessas radiações que nós enxergamos, tem outras radiações. E eu já citei tantas vezes as 7 radiações eletromagnéticas que nem sei se vale a pena gastar tanta energia com isso. Então, radiações eletromagnéticas. Radiações eletromagnéticas. Em ordem crescente de frequência e, portanto, em ordem decrescente de comprimento de onda. Ondas de rádio são as de menor frequência e as de maior comprimento. Micro-ondas, se a frequência fica um pouco maior que as ondas de rádio, geralmente a gente chama de micro-ondas. Como assim, professor, geralmente? Eu posso ter ondas de rádio e micro-ondas com a mesma frequência. O que diferencia as ondas de rádio da micro-ondas não é só a frequência, é principalmente a origem. Se a onda foi criada num pedaço de condutor enquanto cargas elétricas oscilavam, é onda de rádio. Toda onda de rádio é criada assim. Tu pega um pedaço de fio e faz a corrente elétrica ir e voltar bem rápido. E aí brota desse fio ondas que a gente não enxerga, chamadas ondas de rádio, originalmente chamadas de ondas hertzianas. Se eu pegar um pedaço de fio equivalente a esse fio que gerou essa corrente e deixar ele embebido no ar mesmo que do outro lado do planeta, esse fio, como se sentisse a presença do fio que gerou a corrente, as ondas de rádio, começa a ser percorrido por corrente elétrica, mesmo não estando conectado a nada. Beira a algo fantasmagórico. Se eu pego um pedaço de fio e faço corrente elétrica oscilar nele através de um circuito elétrico, uma diferença de potencial alternada, oscilante, esse fio vai se comportar como uma antena, fazendo emanar dele ondas eletromagnéticas. Se um outro fio do mesmo tamanho for deixado no ar, mesmo que não tenha nada em contato com ele, se eu botar um aparelho que mede a corrente elétrica nele, eu vou sentir que tem uma corrente elétrica. Corrente elétrica que tem a mesma característica daquela que foi gerada forçadamente no fio. Isso é muito louco, beira o sobrenatural. Tu sacode elétrons num fio de um lado do mundo, no outro lado do mundo um fio, sem nem saber que o outro fio existia, começa a ser percorrido por uma corrente elétrica equivalente. É assim que funciona o teu celular, é assim que funciona a estação de rádio. Quando tu aperta no botãozinho do rádio do carro lá, ou do aparelho de rádio da tua casa, na verdade tu está selecionando com que frequência tu vai aceitar que aquele fio receba corrente elétrica. Mas como é uma coisa muito corriqueira, parece uma coisa idiota, mas na verdade é quase fantasmagórica. Os campos eletromagnéticos têm um comportamento bem bizarro. Quando Hertz fez isso a primeira vez, sacudiu corrente elétrica num fio, e do outro lado do oceano um fio percebeu essa corrente elétrica, o mundo ficou chocado, mas Hertz não deu muito valor e abandonou o seu experimento. Outros é que inventaram o rádio a partir da ideia de Hertz. Ondas hertzianas, ondas de rádio, são geradas pela oscilação de cargas elétricas em fio condutores. Se eu tentar aumentar muito a frequência de oscilação da carga elétrica no fio condutor, o efeito Joule seria tamanho que o fio derreteria. Por isso que para gerar micro-ondas eu já preciso de válvulas eletrônicas especiais. E se eu quiser gerar ondas de rádio ainda de maior frequência, se eu quiser sacudir mais rapidamente ainda, aí eu tenho que usar os próprios átomos, que são máquinas onde existe o saculejar de correntes de cargas elétricas. Os elétrons, ao orbitar o núcleo atômico, emitem ondas de rádio, e a gente chama essas ondas de infravermelho, ou também chamadas de ondas de calor. Infravermelho também são chamadas de ondas de calor, porque a gente sente quando ela nos atinge, principalmente estando próximo de uma fogueira ou de uma churrasqueira acesa. A gente percebe algo batendo na gente, nos aquecendo. Aquele algo que a gente não enxerga é o infravermelho. Assim como micro-ondas e ondas de rádio é uma radiação eletromagnética. Só que para poder gerá-la eu preciso fazer os elétrons sacudir muito rapidamente. E a gente só consegue isso dentro do próprio átomo. Não que artificialmente a gente não possa fazer. Basta pegar um pedacinho de fio e esquentar até ele ficar rubro. Ele vai estar emitindo, além da luz vermelha que tu enxerga, ele vai estar emitindo infravermelho.
Se eu sacudir ainda mais rápido as cargas elétricas, gerar campos eletromagnéticos com a frequência ainda maior, aí eu enxergo. Aí eu enxergo a luz. E se eu fizer mais rápido ainda, aí eu já tenho ultravioleta. Cargas elétricas oscilantes em fios condutores, cargas elétricas oscilantes em válvulas eletrônicas especiais, cargas elétricas oscilantes nos átomos, cargas elétricas oscilantes na casquinha dos átomos, cargas elétricas oscilantes no interior dos átomos. Os átomos emitem infravermelho, luz e ultravioleta. Depende de que região essa radiação está vindo e com que frequência a gente denomina em uma dessas três aí. Cara, as ondas de rádio têm uma faixa de frequência enorme, que vai de milhares de oscilações por segundo a milhões de oscilações por segundo. De milhões de oscilações por segundo a bilhões de oscilações por segundo, micro-ondas. Infravermelho, de bilhões de oscilações a trilhões de oscilações por segundo. Já a luz não, a luz é uma faixa muito pequena de frequências. Ou seja, a nossa máquina de enxergar, ela é falha. Ela só enxerga uma pequena faixa do todo que nós poderíamos ver, se pudéssemos enxergar todas as radiações eletromagnéticas. Praticamente todas as camadas eletrônicas emitem infravermelho. Só as camadas mais externas emitem luz. Por isso que o que eu enxergo de ti, primeiro que não veio de ti, veio da lâmpada. Essa radiação atingiu os átomos que compõem a tua casquinha, excitou esses átomos fazendo com que os elétrons orbitassem um orbital mais externo do que o natural. Quando o elétron volta para o orbital de origem, ele emite um fóton. É a luz que eu vejo. Ultravioleta, ela é emitida geralmente de partes mais internas do átomo, tem frequência maior e a gente não pode enxergar, mas pode sentir, Quando um dia nublado a gente vai para a praia e toma banho de sombra, certo? A gente pode ficar com a pele seriamente danificada, Porque os ultravioletas estavam nos atingindo, apesar de nós não estarmos enxergando. Agora, se eu quiser criar raios X, a história é diferente. Para tu criar raio-x, tu tem que desacelerar abruptamente cargas elétricas altamente energéticas. Então eu vou pegar uma grande diferença de potencial, uma voltagem, popularmente falando, muito grande, 100 mil volts, 1 milhão de volts. Eu vou pegar cargas elétricas e vou fazê-las acelerar dentro desse campo elétrico. E vou fazê-las atingir uma placa metálica. Quando esses elétrons de alta energia atingirem a placa metálica e desacelerarem, eles vão emitir raio-x. Raio-x é criado pela abrupta desaceleração de elétrons de alta energia. Tu vê, para isso bastaria uma lâmpada poderosa e um pedaço de metal. Faz a lâmpada poderosa eliminar elétrons em cima da placa metálica, e quando esses elétrons baterem na placa metálica, eles serão bloqueados, parados. Dessa placa metálica brota raios-x. Observem que desligando a máquina de raio-x da tomada, ela é inofensiva. Não tem nenhuma radiação lá, tu pode comer as partes dela, que não vai te gerar nenhum problema, a não ser intoxicação alimentar. Mas não devido aos raios-x, porque quando a máquina de raio-x está fora da tomada, ela é inofensiva. Ela é uma lâmpada poderosa e placas metálicas onde os elétrons sofrerão desaceleração abrupta. Raio-x mole e raio-x duro. Nossa apostila, eu acho que ela comete um detalhezinho, um enganinho. Ela diz que os raios gama são chamados de raio-x duro. Eu não concordo. Os raios gama são chamados de raios gama. Os raios X são chamados de raio-x. E dentro dos raios-x tem os moles e os duros. Os moles são usados na medicina. Elétrons são desacelerados, mas não tão intensamente. E não elétrons de tamanha energia. Aí esse raio-x ele consegue uma certa penetrabilidade em alguns materiais. Por exemplo, na carne ele penetra bem, nos ossos não penetra bem. Isso tem a ver com o núcleo atômico dos átomos que compõem nossa carne, carbono, hidrogênio, oxigênio, entre outros. E os átomos que compõem nossos ossos, que são cálcio, número atômico muito maior. O núcleo é muito mais parrudo, e é o núcleo do átomo que pode bloquear o raio-x, não a eletrosfera. Se eu precisar tirar a radiografia de um motor de um carro, por que eu pareça, cada carro que funciona em nossas casas, o motor já foi radiografado antes dele ser finalizado.
Quando eu termino o motor de um carro, antes de ligar e ver se ele vai explodir na cara do cliente ou na cara do operário da fábrica, eu radiografo as partes do motor para ver se não tem nenhuma trinca dentro do material que pudesse fazer o motor falhar. Então, todos os motores dos nossos carros que nós usamos no nosso dia a dia foram radiografados na indústria. Só que se o cálcio, que tem número atômico 40, né? Número de massa 40, né? Número atômico é 20, né? São 20 prótons e 20 nêutrons, eu acho, né? Cálcio. Como é que o ferro, que é com um núcleo tão grande quanto o do cálcio, como é que o ferro que é feito, do qual é feito a maioria dos blocos de motores, exceto os mais modernos que são feitos em alumínio, né? Como é que um raio-x pode atravessar o bloco do motor do carro, que é metálico? Isso acontece porque os raios-x que eu usei são muito mais energéticos do que aqueles que nós usamos em vocês algumas vezes. Então é chamado de raio-x duro. Raio-x mole é oriundo de elétrons de energia alta, mas nem tão alta. Raios-x duros são gerados pela desaceleração de elétrons de alta energia, usados na indústria, por exemplo, para radiografar coisas metálicas. Já os raios gama, eles são oriundos de um outro processo totalmente distinto dos raios-x. Os raios gama são oriundos de fusão ou fissão de núcleos atômicos. Quando os núcleos atômicos se fundem, como está ocorrendo no nosso Sol, hidrogênio gerando hélio e liberando uma série de radiações, inclusive raios gama. Ou, por exemplo, quando a gente pega lá um material radioativo como césio e plutônio e corta ele ao meio, separando em dois materiais de menor massa. Parte dessa energia é convertida em raios gama. Fusão e fissão nuclear. A partir dos raios ultravioleta, eles são chamados ionizantes. Podem ionizar um átomo, podem arrancar elétrons do átomo. Quando isso ocorre no teu corpo, formam-se radicais livres dentro do teu corpo que deterioram quimicamente o DNA e aí descontrolam a reprodução das tuas células, podendo gerar tumores, cânceres. E se tu tiver um tumor localizado, a gente vai bombardear aquele tumor com raios gama na radioterapia para tentar destruir aquelas células sem agredir tanto o teu corpo. Por isso que se o câncer já tiver ocorrido a metástase, né, o espalhamento das células cancerosas pelo corpo, não adianta mais fazer radioterapia, porque terias que banhar todo o indivíduo em raios gama, e aí afetaria a saúde do indivíduo mais do que a própria doença. Então não valeria a pena mais o tratamento radioterápico. Observem, né? Tratamento de radioterapia, mas não usa ondas de rádio, né? Usa raios gama, né? O nome mais adequado deveria ser raio-gama-terapia, certo? Mas tudo bem, vamos continuar com radioterapia, sem problema. Cara, eu acho uma brutalidade o cara te cobrar a frequência. Qual é a frequência do raio-x? Quais são as frequências dos raios gama? Qual é a frequência das ondas de rádio? Essa até tudo bem, né? Porque tu costuma trocar o rádio lá, tu sabe que é megahertz, né? Tu sabe que o emissão lá do megahertz é milhões. Então tu poderia, já que a rádio que tu escuta deve ter em torno de 100 megahertz de frequência, né? Então se os caras te perguntarem uma frequência de ondas de rádio, dá para se pronunciar. Já que tu sabe que isso aqui chega até megahertz, com bom senso, tu poderia dizer que as micro-ondas é na casa do gigahertz. Mas eu diria que te cobrar qual é a frequência das radiações seria um delírio. Só o ITA faria isso, só uma Olimpíada de Física faria isso. Só o INE faria isso. Tu vê, cara, eu tenho uma saída pra gente pelo menos saber a frequência da luz visível. Eu não sei porque eu decorei que o comprimento de onda da luz amarelo esverdeada, que fica bem no meio do espectro que o homem enxerga, é 555 nanômetro. Número bom de gravar, né? Por isso que eu decorei. O comprimento de onda da luz amarela esverdeada é 555 nanômetro. Nós já sabemos de ondulatória que V igual a lambda vezes F, equação fundamental das ondas. E nós sabemos que a velocidade da luz no vácuo é 3 vezes 10 na 8. Como eu sei de cabeça que o comprimento de onda da luz amarela esverdeada é 555, vou usar 5. Nano é 10 na menos 9. Aí eu posso calcular
a frequência. Como eu diminuí um pouquinho mais o lambda, essa frequência já está próxima da do violeta ou do anil. Diminui o comprimento de onda, aumenta a frequência. Está multiplicando, passou? 3 vezes 10 na 8 dividido por 5 vezes 10 na menos 7, tudo bem para vocês? Frequência igual 0,6 vezes 10 na 15. Então tu vê ó, a frequência da luz entre 6 e 5, 10 na 14 Hz. 10 na 9 milhão, bilhão, 10 na 12 trilhão, 600 trilhões de Hertz. 600 trilhões de oscilações por segundo. Assustadora a frequência das ondas luminosas. O homem diz que a gente enxerga 20% abaixo e 20% acima disso. Então eu poderia subtrair 20% disso, né, descobrir qual é o lambda do vermelho, aumentar 20% disso, descobrir o do vermelho, diminuir 20% disso, descobrir o comprimento de onda do violeta, e aí com isso eu poderia descobrir, calcular, né, as frequências limites que o ser humano enxerga, que vai do vermelho ao violeta. Mas também acho muito difícil o vestibular de cobrar isso. O professor tem a obrigação de ter mais referências do que tu, né? Mas então fica aí a dica, 555 nanômetro é o comprimento de onda da luz amarela esverdeada. E aí com essa dica, mais a velocidade da luz no vácuo, tu descobre a frequência da luz amarela esverdeada. E aí se tu aumenta e diminui 20% esse valor, tu descobre qual é o espectro eletromagnético que o homem enxerga, as luzes. Lá na página 2, além de ele... né, aliás, na primeira aula, ele vai lá e explica como é que são geradas essas radiações todas que eu acabei de citar e fala das aplicações delas. Fala das aplicações. Ondas de rádio não precisa nem falar, né, cara? Telecomunicação. Não que não existam outras aplicações, certo? Houveram até estudos que tentavam perturbar a atmosfera terrestre usando ondas de rádio poderosíssimas aplicadas contra a ionosfera. E existem efeitos, certo? Só que como isso tem aplicações bélicas, né, é algo que não se comenta muito. Então, se nos perguntarem a aplicação das ondas de rádio, nós falaremos telecomunicações. Não se esqueçam, o celular pode usar ondas de rádio, TV usa ondas de rádio, a gente chama de ondas de rádio porque originalmente era só para o rádio. Quando a TV nasceu, a gente não resolveu mudar o nome para ondas de rádio e TV. E aí quando surgiram outras coisas, nós não fomos mudando o nome. A gente continuou chamando de ondas de rádio. Micro-ondas. Telecomunicação é o principal uso. Não é o aquecimento. O aquecimento é 1% da utilização. Wi-Fi, Bluetooth, micro-ondas. Sky, micro-ondas. TVs via satélite, micro-ondas. Radares nos aeroportos, micro-ondas. Então, micro-ondas é usado para telecomunicação, aquecimento industrial e doméstico, radares, certo? Micro-ondas. Infravermelho. Importante vocês saberem que todo átomo emite infravermelho, basta que esteja acima do 0 Kelvin. Um corpo que esteja acima do 0 Kelvin emite ondas infravermelho, ondas de calor que a gente chama. A aplicação também é imensa, desde na medicina, para aumentar a circulação sanguínea em algumas regiões do corpo. Claro, se tu joga infravermelho numa região do corpo, vai aquecer aquela região, vai ficar avermelhado, e o avermelhamento significa que tem mais sangue fluindo ali. E é através do sangue que vem as plaquetas e outros agentes, né, que vão curar aquele tecido lesionado. Por isso que pode colaborar para a cicatrização, né, e para a cura de algumas doenças, banho de infravermelho. Se eu quiser medir a temperatura de um corpo, eu posso captar a radiação infravermelha desse corpo e converter isso na temperatura, porque a temperatura de um corpo é diretamente proporcional à quantidade de infravermelho emitido. Então, termômetros que funcionam à distância, câmeras de visão noturna também, infravermelho. Então, são as grandes aplicações do infravermelho. Posso gerar calor, posso ver no escuro, mesmo quando não existe luz, o infravermelho existe, eu posso usá-lo para captar os objetos. Posso usar para medir temperatura.
São as grandes aplicações do infravermelho. Luz. Meu Deus, tem toda a ótica, né, nos mostrando as aplicações. Eu posso usar o estudo da luz para tentar corrigir os defeitos da visão humana. Eu posso fabricar câmeras fotográficas e filmadoras cada vez melhores. Eu posso estudar a luz para fabricar microscópios cada vez melhores, estudar como é que a luz visível se comporta quando atinge objetos minúsculos e com esses estudos fabricar microscópios cada vez melhores. Então tu vê, né? Como essa é a que a gente enxerga, mesmo ela tendo uma menor faixa de frequência, a aplicação ela fica quase infinita, né? Então eu posso tentar desenvolver óculos que me fazem enxergar melhor, óculos que me defendem de excesso de luz que poderia macular minha retina ou minha córnea ou meu cristalino me deixando com catarata. Posso fabricar equipamentos que captam a luz melhor que o olho humano. Logo depois que comecei a comprar câmeras, né, eu fiquei encantado que as minhas idas no zoológico elas ficaram muito mais divertidas quando eu voltava para casa. Quando eu comecei a filmar, quando eu ia no zoológico, eu percebia que meu olho é uma porcaria de ver. E quando eu via a filmagem em casa, numa boa TV, meu Deus, eu enxergava coisas que no zoológico eu não tinha percebido, cores que eu não tinha percebido, comportamento dos animais que sem um zoom o meu olho jamais captaria. Então, né, tem toda uma física por trás da luz que mostram as diversas aplicações desses estudos. Então a ótica é uma parte extra da física que estuda só a luz em suas diversas aplicações. Ultravioleta. Ultravioleta tipo A, tipo B e tipo C. A tem uma certa frequência, B uma certa frequência, um pouco maior, C uma frequência ainda maior. Ultravioleta tipo A. Ultravioleta. A tipo A vai de 1000 angstrom a 2000 angstrom aproximadamente. A ultravioleta tipo B vai de 2000 angstrom, comprimento de onda, até 3000 angstrom. Ultravioleta tipo C vai de 3000 angstrom até aonde a gente começa a chamar de raio-x, aproximadamente. Isso é aproximado. A ultravioleta C é a mais usada na indústria. Ela é tão energética, a ultravioleta tipo C, tão energética, que se ela bate na pele humana, ela é absorvida na primeira camada da pele, esterilizando a pele. Por isso que tomar um bom banho de sol te ajuda a te deixar mais limpo. Um bom banho de sol mata os ácaros e outros micro-organismos, inclusive vírus e bactérias que estejam na tua pele. Então, na falta de antisséptico, um bom banho de sol pode te ajudar a eliminar uma infecção da tua pele. Tem um brasileiro, inclusive, que ficou reconhecido mundialmente. Um gurizão um pouquinho mais velho que vocês. Que, sabendo dessa aplicação do ultravioleta, pensou, poxa, eu vou fazer uma lanterninha, pô. Uma lanterninha que emite ultravioleta. Aí a pessoa está com uma infecção de pele, ela pega a lanterninha, bota ali, liga a luzinha. Alguns minutos, matou as bactérias. Zerou, sem uma gota de antibiótico. Certo? Gurizão, eu não sei se foi no MIT ou outra faculdade de tecnologia mundialmente famosa, o guri foi lá, criou uma ideiazinha, tal, foi considerado o guri mais influente do mundo pela Forbes. Um brasileiro de 20 e poucos anos, que está fazendo história no mundo aí, porque teve uma sacada de física básica, se formos pensar. A outra sacada que ele teve foi o seguinte, porque a pele, ela não deixa o ultravioleta tipo C penetrar profundamente. Aí ele teve a ideia, vamos fazer uns espetinhos transparentes, aí tu espeta a lanterninha nessa camada de pele, os espetinhos levam a luz para dentro da pele, certo? Então é uma coisa que provavelmente os dermatologistas devem começar a usar nos próximos anos aí, para alguns tipos de infecção de pele, um breve banho de ultravioleta em minutos detona a infecção e tu está curado. Se eu não me engano, inclusive, aí já é uma coisa que já está resolvida, que não está em desenvolvimento ainda. Brasileiros desenvolveram luz que tu banha as células cancerosas e tu elimina o câncer de pele com banho de luz. Um tipo específico de câncer de pele. Tu vai lá no laboratório, meu Deus, isso é câncer de pele. Até, peraí, deixa eu ver. Alguns minutos de banho de luz, acabou o câncer, pode ir para casa. Também invenção vernácula. Os brasileiros mostrando que as ciências são muito bem
ensinadas no país, infelizmente mal aproveitadas, né? Mas muito bem ensinadas. Legal! Os médicos gostam de esterilizar seus equipamentos por banho de ultravioleta tipo C. Água da piscina, para quem tem alergia a cloro, pode ser esterilizada por ultravioleta. Tu compra uma maquininha que passa a água da piscina por ela, ela dá um banho de luz ultravioleta, a água sai estéril para a piscina novamente depois da filtragem e da esterilização por ultravioleta, sem uma gota de produto químico. Aí teu filho pode ficar o dia todo lá murcho na piscina, sem sentir os efeitos desagradáveis do cloro. Ultravioleta tipo A, ela penetra um pouco mais fundo na pele, atingindo as fibras de elastano e de colágeno, né, que formam a pele, a parte elástica da pele. E aí, com muito banho de ultravioleta, tu acaba ficando com a pele, né, pouco flexível, e aí as rugas e as expressões acabam ficando mais nítidas. Por isso que pescadores e trabalhadores braçais que vivem sob o sol envelhecem muito mais rápido que as pessoas que, mesmo na selva de pedra, estão protegidas pela camada de pedra que não deixa a ultravioleta, né, banhá-las o dia todo. Mas não se esqueçam, essas lâmpadas emitem ultravioleta e estão danificando a camada inferior da pele de vocês, colaborando para que vocês tenham a aparência de mais velhos com o passar do tempo. Por isso a recomendação de vocês passarem protetor solar mesmo quando forem assistir aulas debaixo dessas lâmpadas. Ultravioleta tipo B, ela penetra um pouco menos profundamente na pele, mas atinge os vasos capilares que estão bem na superfície da pele, fazendo-os dilatar, e é por isso que fica um camarão no verão. É culpa da ultravioleta B. Certo? Então, algumas outras colocações sobre as radiações ultravioletas. Raio-X. As aplicações já foram dadas. Medicina, raio mole, indústria, para verificar a condição estrutural interna dos materiais sem ter que destruir. Isso na engenharia chama-se ensaio não destrutivo. Quando tu faz alguma coisa com o material e consegue tirar alguma conclusão sem destruí-lo. Porque eu poderia cortar o motor ao meio, né, e analisar, o motor tem rachaduras internas, não vamos vender. Só que já que tu cortou o motor, tu não pode mais vendê-lo, né? Por isso precisa do ensaio não destrutivo. Raios gama, além da radioterapia que eu citei, processos de fissão e fusão nuclear, então energia nuclear, está relacionada com o estudo dos raios gama. E eu também posso fazer radiografia com raios gama. Eu posso fazer radiografia com os raios gama. Eu acho que é por isso que na apostila vem que o raios gama é chamado de raio-x duro, que eu não concordo com essa terminologia. Porque, por exemplo, se eu quiser fazer um gasoduto Brasil-Bolívia, eu estou lá no meio de uma floresta, onde não tem energia elétrica, e uma máquina de raio-x é feita com energia elétrica, como eu disse, né? Eu vou ter que acelerar os elétrons. Se eu não tenho energia elétrica, eu posso usar material radioativo. Eu posso pegar césio ou plutônio dentro de uma caixa de chumbo. Eu boto essa caixa de chumbo, que tem um controle remoto e um botão no qual eu aperto, ela se abre expondo material radioativo, que libera raios gama. Aí então, se eu quero ver se o soldador fez um bom trabalho ao soldar 2 tubos do gasoduto que eu estou construindo, o soldador foi lá e ficou algumas horas soldando esse tubo. Aí eu me pergunto, será que eu já posso jogar gás ali dentro? Ou será que o gás vai vazar? Ou será que vai explodir? Ou será que eu vou ter um prejuízo quando colocar o gasoduto para funcionar? Então tu pega aquela tua máquina, bota ela bem ali. A máquina, a caixinha que tem material radioativo, movida controle remoto, aperta o botãozinho, ela abre e expõe o material radioativo. Vocês pegariam um filme fotográfico, especial, óbvio, não é qualquer filme fotográfico, e vocês enrolariam o filme fotográfico na parte externa do tubo. E de longe, tu apertaria o controle remoto dessa caixa de chumbo que contém material radioativo. Ao apertar o botão, a caixa se abre, expõe aquela região toda a raios gama, aperta o botão de novo, a caixa se fecha, protegendo o operário dos seus efeitos nocivos. Aí ele vai lá, pega a caixinha que já está fechada, então está relativamente segura, pega esse filme fotográfico e revela. Ao revelar o filme fotográfico, tirou uma radiografia dessa solda. Se tiver uma bolinha, mas uma bolinha apenas nessa solda, tu vai chamar o soldador, vai apresentar para ele, ó, amigo, marquei para ti onde é que está a falha. Ele vai ter que pegar uma máquina, destruir a solda que ele fez e soldar de novo. E depois chamar o radiografador de novo, o técnico em radiografia, para tirar mais uma radiografia e ver se a bolha sumiu. Ah, agora ficou bom o teu serviço, cara. Tu vê como é delicado, né? Uma solda.
como deu trabalho. Claro que nós temos máquinas hoje que fazem essa solda. Você instala uma máquina ali, a própria máquina faz a solda, mas mesmo assim tem que ser radiografado, porque os robôs também erram. Raios gama serve então para tratamento de câncer, serve para estudos relacionados à energia nuclear e a nocividade do lixo atômico, por exemplo, que vai liberar raios gama, radiografia na indústria, entre outras diversas aplicações. Esses dias me deram uma dica para o aluno decorar isso. Omilux. Omilux. Omilux gama. Ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, luz ultravioleta, raio-x, raios gama. Omilux. E aí tu pode criar a própria sigla, né? Quando a gente cria a nossa é sempre melhor. Tu vê, das ondas de rádio, eu esqueci de comentar que algumas delas se refletem na ionosfera e outras não. As ondas de rádio que a gente chama de AM, que seria amplitude modulada a tradução, e FM, que chama de frequência modulada, na rádio AM eu uso a amplitude da onda para transmitir informação. Na rádio FM eu uso a frequência da onda para transmitir informação. As rádio AM de menor frequência, e portanto de maior comprimento de onda, elas têm a propriedade de se refletir na ionosfera, além de se refletir na superfície terrestre. Por isso que se eu emito ondas de rádio AM, ela bate na ionosfera, reflete, bate no chão, reflete, bate na ionosfera, e ela pode dar a volta ao mundo. Fenômenos como esse é que geraram aquele mal entendido dos paranormais brasileiros que uma vez captaram um espírito, lembra, falando coisas terríveis. E quando o pessoal da USP foi examinar melhor, viu que na verdade não era um espírito falando em português, era um ser humano falando em alemão, de uma rádio alemã AM, certo? Os médiuns nacionais captaram espíritos falando em português para uma fala em alemão, uma fala alemã. Tu vê, né, cara, que vergonha, né? Mais uma vez, a galera que acredita naquilo que não foi confirmado, quebrou a cara. Em rede nacional, né, o Fantástico, a nossa querida Rede Globo, que muitas vezes já nos tentou ensinar coisas absurdas, né? Como, por exemplo, a existência da paranormalidade, certo? Quando pessoas mais sérias foram criticar os programinhas que vendiam muito bem, né? Porque o povo gosta disso, né? Alienígena, essas coisas. E aí, então, tiveram que se desmentir lá, né? Tiveram que provar que, na verdade, era charlatanismo, não existiam espíritos falando. Eram alemães falando, certo? Então tome cuidado com isso. O que eu estou te dizendo é que se não houver nenhuma tempestade elétrica e tu pegar um bom rádio, um rádio AM bom, tipo aquele clássico da Philips, que o vô de vocês deve ter, tu pega uma rádio japonesa. Aqui, rádio japonesa aqui no Brasil, que agora está emitindo lá do Japão. Tu consegue captar essas ondas aqui e escutar uma rádiozinha japonesa. Certo? Cara, a última coisa que eu acho que faltou comentar é desenhar uma radiação eletromagnética aproximadamente e mostrar a energia do fóton. Aí se encerrou a primeira aula. Sobre ondas eletromagnéticas. Então tu vê. Com vontade. Vai tocar alarme de incêndio e não é nada. Beleza, obrigado, querido. Pô, nossa, não nos avisa, foi legal, sair correndo. Da última vez foi bem tranquilo. Eu falava de gente não ficou chorando. Acho que tá no nome, eu acho. Últimos dois comentários então. Energia do fóton. Muitos anos durou a discussão do que é a luz, se ela é uma baguinha que se desloca em linha reta ou se ela é uma onda eletromagnética. Tem experimentos que a luz se comporta como uma onda, tem experimentos que a luz se comporta como uma partícula. Aí isso nos fez concluir que ela é as duas coisas ao mesmo tempo.
ela é onda e ela é partícula ao mesmo tempo. Não é que às vezes ela é uma, às vezes ela é outra, ela é os dois. A luz é uma doença, uma coisa bizarra, a coisa mais bizarra que Deus criou. E tem um comportamento dual. Ora de uma baguinha, ora de uma onda eletromagnética, depende da maneira como tu testa ela. Mas é que ela é as duas coisas ao mesmo tempo. A essa situação desconfortável na física, a gente chama de dualidade onda-partícula. Essa dualidade que a gente fala que é a dualidade da luz, não é da luz, é de qualquer radiação eletromagnética. Qualquer radiação eletromagnética pode se comportar como uma partícula, além de ser considerado uma onda. E um cara chamado Max Planck mostrou experimentalmente que a energia de uma partícula de luz depende da frequência da luz exclusivamente. Quanto maior a frequência, maior a energia que aquela baguinha carrega, que aquele pacotinho de energia carrega. Por isso que aumentando a frequência começou a ficar cada vez mais perigoso, principalmente a partir do ultravioleta, que se tornaram radiações ionizantes. Então, quanto mais próximo dos raios gama, a frequência, quanto maior a frequência da radiação, mais nociva ela é. Aquele H, constante de Planck, é uma das constantes mais importantes da física. Assim como a velocidade da luz no vácuo está para a física, para a relatividade geral, né? A constante que eu estou te apresentando está para a mecânica quântica. Velocidade da luz altíssima. Esta constante é minúscula, aproximadamente 6,6 vezes 10 na menos 34. Meu Deus, como é pequeno! Joules por segundo. Joules segundo, desculpa. Joules segundo. Na próxima aula eu vou tentar representar para ti graficamente o que é uma radiação eletromagnética e aí nós já vamos para a segunda aula da física D. Pela primeira vez consegui respeitar, dei uma aula em uma aula.